Salve, ricas queridas, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, como é que eu te encontro hoje? Hoje, em plena... Que dia é hoje, gente? Terça-feira, dia 14 de janeiro. Estamos entrando aqui já na metade do mês. Esses dias a gente estava até falando aí de Réveillon. Esses dias a gente estava na ceia de Natal e a gente já está aqui falando da metade do mês de janeiro, né? E a gente está chegando quase que na metade mesmo, falando sobre finanças pessoais e educação financeira todos os dias, nesse horário aqui da 12h30, no nosso Rica na Mesa. Então, que bom que você está aqui comigo presente todo dia, nesse horário, por volta de 20 a 30 minutos de papo. E hoje eu trouxe um tema, bora ver? Pizza e fortuna. O papel do desejo e a relação com o dinheiro nessa modernidade líquida. Meu Deus do céu, o que será isso, hein? O que tem a ver pizza e fortuna? Muito boa tarde, Bia, que acabou de entrar, a Aline, a Margarete, a Carol, a turma que está entrando aqui no ao vivo. Espero que não chegue ninguém para ser atrapalhada, né? Para te atrapalhar, né, Bia? É isso aí. Fala para a turma, da família, para os amigos, para o vizinho, que você tem um compromisso muito mais importante esse horário, para ninguém vir te encher o saco, não, tá? E hoje eu peguei esse tema que eu quero saber se vocês estão imaginando aonde é que eu vou chegar com esse tema, onde ele começa com pizza e fortuna. A relação entre dinheiro e desejo, e essa modernidade líquida que é o que a gente vive hoje. Tá trabalhando, né, Bia? Alguém tem que pagar as contas, não tem jeito. Muito bom. Aline, bom dia, que não almoçou ainda. Eu também não almocei ainda, não. Eu tô num café, estou aqui com a cara de ontem, que eu acho que a gente deve ter dormido aí uns 90 minutos nessa madrugada. Acordei cedão, junto com as filhas, com a namorada, com a cunhada, com a amiga, pra gente fazer uma maluquice aí para voar nas noites da cidade. E aí parei aqui, esperando a Airbnb abrir a porta para entrar lá e descansar um pouquinho. Me contem se vocês estão ouvindo bem, se o som tá bom, porque eu estou de uma cafeteria, então preciso saber se o som tá com a qualidade para vocês. E aí, quando vocês me disserem que o som tá bom, eu vou compartilhar uma tela, que é através dessa tela que eu vou compartilhar agora, que eu vou desmembrar tudo o que eu montei para hoje, relacionando pizza e fortuna. O som tá bom? Então bora. Alguém tem noção do que significa isso? Eu continuo sem óculos, mas eu acho que... trouxe aqui, olha só. Gente, eu não sei se vocês acompanham a página da escritora Marta Medeiros, que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela, acompanho sempre ali a rotina dela, e essa semana ela fez essa publicação que está aqui embaixo. Essa publicação eu tirei um print exatamente da página dela. Se vocês forem, depois da live, entrar lá, vocês vão ver que tem essa publicação. Nessa publicação, ela diz assim, ó: em vez de focar em ter fortuna, que induz ao excesso de consumismo, 1000 vezes trabalhar menos, voltar para casa mais cedo e pedir uma pizza. Desculpe o provincianismo. Sei, né, que pode soar chocante, tá? Sei que pode soar chocante. Vocês viram essa publicação? E antes de eu dar o meu ponto de vista sobre ela, queria ver se vocês viram. Se não viram, estão vendo agora. E eu queria saber o ponto de vista de vocês. Porque aqui eu quero trazer algumas provocações com relação ao que ela escreveu. Nada de polêmica barata, mas eu quero trazer provocações para guiar o nosso papo de hoje, né? Num primeiro momento, né? Deixa eu ver se alguém escreve aqui.
o som tá bom, a Aline me diz que tá bom, a Djanira me dá boa tarde, querida, Bia diz que o som tá ok, Janira me diz que tá ouvindo bem. Vocês viram essa publicação? O que é que vocês acharam dela? O que é que vocês acharam dela? Falando a verdade, né? Se viram lá pela publicação do Insta dela, vocês tiveram uma primeira impressão. Se vocês não viram, vocês estão vendo agora. No primeiro momento, o que é que vocês acharam disso? Será se alguém me conta? Porque eu tô doida para enfiar o pé na jaca e falar aqui o que é que eu achei de primeira impressão. Na minha primeira impressão é assim, como eu sou estudante do rumo, né, como eu trabalho com educação financeira e eu estudo sobre isso, eu olhei e disse, porra, que legal, alguém que tem aqui vários seguidores, alguém que tem um bom alcance, alguém que as pessoas param para ler, está aqui fazendo um movimento para a gente dar uma freada nesse consumismo absurdo, onde as pessoas ficam ali trabalhando e voltando aí a fortuna pela fortuna, a busca pelo dinheiro. Que bom, tem uma parceira aqui de fala. No primeiro momento eu olhei para Marta e disse que bom que eu ganhei uma parceira aqui na fala. Só que ficou um incômodozinho aqui comigo. E esse incômodo eu quero ver se alguém percebeu. Olha só, a Janira diz, não vi, mas compreendi que o bem-estar financeiro é mais importante e isso só irá acontecer se for bem planejado. Eu senti um certo incômodo, Janira, e eu quero tua ajuda para ver se às vezes é aquele meu eu aqui que ainda não está bem trabalhado com o assunto. Eu já falei para vocês 1000 vezes, né, que eu acredito muito que a gente trabalha naquilo que a gente mais precisa evoluir. E no fundo, ficou um incômodo que eu disse, cara, o que é que está me incomodando nesse texto? O que está me incomodando nessa postagem? E eu fiquei ruminando, e aí veio o efeito eureka, e eu digo, entendi qual é o incômodo, e se esse incômodo existe, eu agora quero explorar ele através de um papo. Sabe qual é que é o incômodo? O incômodo foi o seguinte, cara, eu acompanho a Marta. Em tese, e tudo que eu vou falar é em tese. Ela não é minha amiga pessoal, eu não estou dentro da cozinha dela. Então, aqui são julgamentos de quem está de fora, né? Então, eu acompanho a Marta e, em tese, é uma pessoa que já alcançou o sucesso profissional. Isso não significa que ela não queira mais. Mas ela alcançou o sucesso profissional, onde é lida por muitas pessoas, tem muitos livros, tem um bom alcance na internet. Em tese, essa pessoa que alcançou um sucesso profissional também alcançou um sucesso financeiro, onde eu, acompanhando ela nas redes, já vi várias postagens dela viajando para vários lugares do mundo, conheceu e conhece gente famosa, está em vários lugares, ela tem um bom acesso a muita gente. Vocês estão acompanhando onde eu quero chegar? E aí eu disse assim, cara, a Marta está falando de um lugar de privilégio. E nesse lugar de privilégio, ela já satisfez vários dos desejos que um monte de gente do público dela ainda não satisfez. Um monte de gente do público dela não viajou para onde ela viajou, não conheceu famosos como ela conheceu, não teve o sucesso profissional que ela teve e tem, não teve o sucesso financeiro que ela tem ou teve. Tudo com base numa análise aqui completamente de fora. Aí agora, essa pessoa que alcançou vários dos seus desejos, ela vem na internet e dizer que o mais legal é a simplicidade de pedir uma pizza no final do dia, trabalhando menos e curtindo essa pizza com alguém que ama. E aí, o que é que vocês me dizem agora?
Será se é Ariadne naquela parte mais animalesca, mais selvagem, invejosa, julgadora? Ou tem um quê de verdade para vocês? Bora criar aqui uma discussão? A de Lourdes diz assim, ó, é que ser uma pessoa afortunada abrange inclusive ter liberdade financeira. Beleza. Mas e na ordem do desejo de Lourdes? Quando eu desejo uma pizza, e isso acontece com todos nós, não só pela fome, mas aqui o desejo dela está revestido de um programa simples, onde essa pessoa não teve que vender a alma ao diabo, e ela foi lá e satisfez uma vontade e um prazer através de um programa simples, mas vindo através de uma pessoa que fala do alto de um cenário em que várias de nós aqui, várias do público dela, não alcançou. E aí é onde eu chego no Lacan. O Lacan é uma linha da psicanálise, né? O Lacan ele foi discípulo ali do Freud, então ele é aprendiz, né? Foi aprendiz do Freud, e em sendo aprendiz do Freud, ele remodelou, reestudou e reformulou algumas das teorias do Freud. E o Lacan ele defende, e aqui de uma forma bastante grosseira, se tiver alguma psicanalista que me ajuda, né, porque eu estou falando de uma forma muito superficial, o Lacan ele defende toda a lógica das decisões do ser humano através da falta e do desejo. Então, tudo o que a gente faz na nossa vida expressa faltas e desejos, né? É claro que é mais profundo do que isso, mas a lógica é essa. Então, quando a gente está falando de dinheiro, inclusive na ótica psicanalística, fala que dinheiro é sinônimo de libido, né? Que é o puro prazer, que é a conquista, que é suprir um prazer que falta naquele momento. Então, o Lacan ele vai defender a ideia de que o nosso desejo nunca, em hipótese alguma, vai ser plenamente satisfeito. A gente sempre vai estar em falta. Então, no dia que você conquistar um helicóptero, um navio, uma viagem e beber o melhor do champanhe, você vai ter um outro tipo de desejo, porque a lógica da evolução do ser humano vai ser sempre pautada pela falta e pelo desejo. A Marta, que é ser humano como qualquer um de nós, ela vem de um lugar, claro, privilegiado socialmente falando, e que nesse momento em que ela escreveu, ela está falando de um lugar de falta, e ela está falando de um lugar de desejo. Só que aí a Ariadne não parou aí. Eu disse, cara, e como é que as pessoas comentaram isso, né? E aí eu entro no comentário do post e eu vou começando a ver pessoas comentando várias coisas. É isso mesmo, a vida simples. A gente não falou os últimos dias aqui sobre a questão do essencialismo, do minimalismo, do significado da suficiência, daquilo que de fato faz alimentar a nossa alma. Então nada aqui está contraditório a isso. E aquelas pessoas que estavam comentando no post dela estavam muito nessa nossa página. E aí eu entrei, além de entrar no comentário, eu entrei no perfil de algumas pessoas. E ali no perfil, em muitos casos, eu vi pessoas, inclusive, muito simples, de vestimenta simples, de casa simples, de rotinas muito simples. E eu fiquei aqui pensando, e tudo na ordem do julgamento, obviamente, né? E isso me fez pensar muito, inclusive, sobre aquela live de ontem, onde eu falei sobre a gente ter um casamento meio que velado com a pobreza e com a escassez. Quando a gente reveste essa simplicidade como se isso fosse algo de bom caráter. E que às vezes só está revestindo uma falta não suprida. Vocês acham que eu viajei demais na maionese? Vocês acham que eu viajei demais? Então, o tema da live está falando da pizza à fortuna. Será se essa busca por esses momentos simples está fazendo com que a gente emperre
a nossa libido em busca dessa fortuna, porque a gente quer conhecer aqueles famosos, a gente quer chegar no auge da carreira, a gente quer conhecer lugares que nesse mundo a gente talvez nem tenha ouvido falar, mas como a gente vê aquilo tão longe das nossas mãos, ou a gente deduz que o preço que vai pagar por isso é tão caro, que a gente reveste a simplicidade do programa da pizza como sendo o auge da conquista daquela libido e daquele desejo. Se eu tivesse que votar aqui, eu iria ficar naquela de, será se eu voto nulo, se eu voto branco, se eu voto em branco. Eu acho que é um processo muito de autoconhecimento, né? No caso da Marta, não tenho noção do que ela quis dizer com isso. No fundo, talvez ela estava de saco cheio de um monte de puxa-saco, talvez ela estava de saco cheio com o gerente do banco dela, que ela estava ali administrando a grana, talvez de saco cheio daquele famoso que ela precisa aguentar, mas que precisa aguentar, quem sabe. Ou talvez ela estava falando mesmo daquele lugar em que diz: já visitei tanto, já fiz tanto, já me curvei a tanto e já se curvaram tanto a mim, que agora o que me alimenta é o simples. Mas e o que uma figura pública dessa faz? Inclusive, para quem lê, chegar à conclusão de que é esse simples que ela, Marta, quer, que é esse simples que você também tem que querer. E aí, no momento em que você está em busca deste teu planejamento financeiro, dessa independência financeira, e querer construir o teu castelo, e esse teu castelo talvez tenha, sim, joias, talvez sim tenha luxo, talvez sim tenha viagem, há um paradoxo e uma crença que fica brigando ali, quem sou eu? Porque alguém que eu tanto admiro está falando que o prazer está nas coisas simples, mas no fundo, eu alimento desejos caros. E que talvez para você não tenha nada de errado nisso, porque conforme o próprio Lacan fala, a gente está em busca daquilo que falta. E essa tua falta pelo desejo caro já não é mais a mesma falta que a Marta Medeiros passa, porque ela fala de um outro lugar que você não está ou que você não esteve. Então, eu trouxe aqui sobre esse contraponto do privilegiado. E aqui ninguém está jogando pedra na Geni. Amo a Marta. E entendo basicamente o lugar onde ela está. Só que ela, neste viés, ela está falando do lugar de privilégio. E nessa fala, num lugar de privilegiado, talvez, dependendo do tipo de conversa que ela traga para o público, vá se crescer uma lógica em que esse público vai somente alimentar a falta de necessidade que não é real. Isso é tão complexo, né? Então, assim, quando eu vou falar, por exemplo, da modernidade líquida, né? Então, tem um camarada aqui chamado Zygmunt Bauman, que ele versou aí sobre a modernidade líquida. Antigamente, a modernidade sólida falava ali de você ter segurança, de você ter um emprego fixo, de você ter coisas muito sólidas. Hoje, a modernidade líquida está muito baseada em falar de desejo, escolhas, mas tudo isso no campo transitório, tudo isso no campo do fluido, do efêmero. Eu, então, que não falo de um lugar privilegiado, que é o mesmo lugar da Marta, e vivo uma modernidade líquida, eu preciso todo dia lidar comigo, porque um dia eu acordo querendo ir para o iate e no outro dia eu acordo querendo comer uma pizza depois de um dia trabalhando tranquilamente com uma pessoa que seja ali do meu afeto. E aí no terceiro dia eu entro em crise dizendo quem sou eu.
para onde é que eu estou levando as minhas finanças? O tanto de energia que eu coloco nas finanças, será que eu coloco energia nas minhas finanças para aquela versão da Ariadne do dia 1, que quer o luxo, que quer o prazer, que quer explorar o mundo e que isso custa caro? Ou a Ariadne do dia 2, que quis a pizza e acha que a vida é só aquilo? A modernidade líquida do Bauman tem a ver, inclusive, com aquilo que a gente acredita da gente e aquilo que a gente acredita que a gente quer. E o que a gente quer também é líquido, muda de um dia para o outro. Será porque que a gente vive crises, inclusive de identidade, mesmo a partir e após os nossos 40 anos? Nos 40 anos, quem estuda um pouco de antroposofia e que vai conhecer um pouco a lógica dos setênios, quando a gente vira para o setênio dos 42 anos e daí em diante, a gente começa a colocar um pouco mais a nossa vida voltada para a espiritualidade. Aqui não é nada de Deus. Espiritualidade no sentido de para que vale de fato a vida? Para que eu estou trabalhando? Para que meu dinheiro serve? Para que meu tempo serve? A gente já entra numa crise onde a gente saiu dos 30 trabalhando para conquistar muito, porque era isso que, afinal de contas, eu saí para conquistar minha independência a qualquer custo. E no setênio dos 42 anos eu começo a entrar numa crise em dizer, será se vale todo esse esforço? E aí eu entro com pessoas que eu admiro muito, que eu conheço, que eu sei do caráter e que eu bebo da fonte em que elas dizem, viva mesmo os seus prazeres, fazendo com que um dia, 2 dias e vários dias da sua vida você consiga passar as férias nas Maldivas, que aquele ator que você tanto gosta, hoje em janeiro, está colocando os stories onde ele está nadando com os golfinhos, e da mesma fonte você bebe alguém que também você admira, dizendo, não, o melhor do mundo é trabalhar sossegado, viver numa vila de pescadores. Tem até um pensamento provinciano, mas dividir uma pizza com quem a gente ama. E aí chega aqui a Ariadne, chamando você para fazer planejamento financeiro com a tua renda, que ora você imagina que 10 mil precisa ser suficiente, porque 10 mil vivendo numa vila de pescadores, dividindo uma pizza com quem você ama, dá. E ora você acorda dizendo que 10 mil não dá, porque você quer sim e merece nadar com os golfinhos lá nas Maldivas. E agora? Quem a gente ouve, quem a gente é, e qual tipo de esforço eu coloco no meu planejamento financeiro voltado para qual estilo e proposta de vida. Gente, eu achei que esse post deu um ziriguidum na minha cabeça. Eu vou até tirar ele daqui, que eu acho que quem está comigo aqui na live já pegou a lógica do que é. E agora eu quero abrir para conversa, porque na minha concepção, eu trouxe aqui várias histórias, eu tenho alguns pontos de vista, mas ele me deixou muito a pensar. Você está colocando energia nas tuas finanças para qual estilo de vida? A de Lourdes diz assim, ó, a Marta também tem a experiência de viver um glamour de fama, competindo nesse desejo de sossego. Não é isso? Só que ela só vai competir no desejo de sossego porque ela vive o outro viés. Deduzo aqui, né, gente? Lembrando que com muito respeito a ela, e a gente poderia estar falando da Marta, poderia estar falando do príncipe de Gales, a gente poderia estar falando do presidente da República ou de um ator famoso. Como ela entra na questão da competição com o simples, por quê? Porque ela prova do desejo de satisfazer o paladar do caviar, que para muitos daqueles que a assistem, que a admiram, não tem. Só vive o viés do simples, e esse simples pode não nutrir
Por quê? Porque não há o contraponto do outro lado. A Simone diz assim, ó, importante trazer esse contraponto, porque na rede social parece que todo mundo está no mesmo lugar e não é. E não é. E tá tudo bem, tá? Eu não gosto muito, eu não sou muito dessa ideia de rede social em que diz, não, a rede social é muito ruim porque as pessoas estão lá só falando que elas estão passeando de férias, que elas estão felizes, que elas estão magras, que elas estão ricas, e eu aqui estou numa vida de merda. Há muita crítica para isso, né? De que a gente olha a vida social, vê a vida perfeita do outro, olha para a nossa vida, não vê nada de perfeição. Só que, por outro lado, por exemplo, eu aqui estou viajando. Eventualmente eu vou fazer uns stories lá, colocando um dia com as minhas filhas, no sol da Bahia, no céu azul, um mar carimbeiro ali da Bahia. Eu vou filmar isso. Eu não vou filmar o dia em que minha filha acordou de mau humor, que ficou de castigo, que eu tirei o celular dela e que com isso tirou aqui toda a paz e sossego. Eu vou entrar, imagina só se as redes fossem os stories, você olhando a cozinha da casa das pessoas em briga e inferno o dia inteiro. Então eu não vou de fato filmar aquilo que aparece bem. A grande questão é, para que eu estou usando essa rede quando lá estou? E o que é que está alimentando em mim a ideia de que eu preciso ter aquela vida que de fato eu não tenho? Então a vida lá acontece, e a Marta é um exemplo disso, em que ela passa, na minha concepção, eu acompanho razoavelmente, ela passa os dois lugares. Ela passa os bastidores ali, com uma certa parcimônia, claro, mas ela passa o glamour. Não é nem sobre isso, do que está na rede social. Supondo que tua vizinha nem tivesse na rede social e que você tivesse uma certa amizade, uma certa vivência com essa vizinha que nem na rede social está. Se essa vizinha que ela viaja a cada semestre para algum país e você não faz essa viagem, certamente essa vizinha vai dizer que delícia estar na varanda aqui de casa vendo os passarinhos fazer piu-piu. E aí você, olhando aquilo, vai dizer assim, gente, eu vejo os passarinhos fazer piu-piu o dia inteiro, já não estou achando mais graça disso. Vocês entendem que a ordem do desejo está diferente para os dois lugares? Mesmo que esse lugar não queira te enganar, mesmo que esse lugar não queira te vender nada. É só o ponto de vista de alguém que vive uma crise de desejo e de falta diferente do teu. E quando você vai lá para as tuas finanças e fica se baseando a tua falta, não com o que de fato você descobriu como sendo falta sua, mas como falta através do retrato de um outro alguém, é onde a gente entra em crise financeira o tempo inteiro. Porque aí eu vou ficar lidando com meus 2 ou 3 ou 4 personagens que oscilam durante a semana. Qual o resumo da ópera? O resumo da ópera é: eu entendo que aquela pessoa vai passar por um tipo de crise porque os pés daquela pessoa pisaram em lugares que vão levar ela àquela crise. E que aquela crise não necessariamente será minha, porque os meus pés não pisaram naquele lugar. E que está tudo bem se eu quiser ir lá no luxo para enxergar o que é aquele luxo. Obviamente, desde que planejado, obviamente, desde que feito isso de forma responsável. Cuidado somente com que essa modernidade líquida, onde traz para a gente todo dia algo efêmero, não contamine uma vida que é vivida durante 80 anos e que nos prive de algo que a gente tem desejo de viver, que está no lugar da nossa ambição, só porque virou moda ser riponga. Supondo que aí no teu mundo seja moda virar hippie, virar paz e amor. Todas as tribos são bem-vindas, há possibilidade e espaço da gente mudar de ideia. Mas as crises que eu carrego,
diz sobre a falta daquilo que eu não vivi e não a falta do que o outro não viveu. Cuidado com o que se escuta, cuidado com aquilo que você traz como filosofia de vida, porque muitas vezes para a gente aprender e para a gente testar, né, alimento para a criança é muito isso. A criança olha aquele prato de comida e diz, eu não gosto, porque alguma coisa ali não agradou no olhar. E aí a gente ensina a criança a dizer isso. Primeiro você come, para depois você dizer que você não gosta. Se você comer e não gostar, tá tudo bem. O que não pode é não comer e dizer que não gosta. Então, muito das nossas experiências que o dinheiro paga, e eu quero que seja de forma planejada e sem culpa, você só vai saber se é para você como estilo de vida a partir do momento que você pisar lá e provar. Aí provou, gostou e diz, já deu. Provou, gostou, e é isso que eu quero para o resto da minha vida ou por um bom período da minha vida. Cuidado com modismos, minimalismo, essencialismo, simplismo. Isso é filosofia de vida, mas dependendo de como você escute, vai ficar somente como sendo uma nova moda para você dizer que aquela bandeira é tua. Entra sim em planejamento financeiro, mas não esquece que saciar desejo faz parte também da constituição humana. Aqui eu ensino a dividir em potes, e em vários dos potes a lógica é vai lá e sacia, com responsabilidade e com planejamento. Até para entender quem é você. O desejo dá acesso também, o dinheiro dá acesso também a gente provar do que é desejo e descobrir o que é que se quer a partir dali enquanto identidade. Marta Medeiros fez um boom na minha cabeça. Eu espero que para vocês tenha sido também um bom momento aí de pensar sobre a ótica do desejo e da falta com relação ao dinheiro. E como já é de costume, eu vou ler aqui uma poesia no final. Essa poesia eu conheço já há algum tempo, talvez vocês conheçam, e eu acho que ela é tão própria para o momento de agora, né? O nome é Os Estatutos do Homem, Ato Institucional Permanente, do Tiago de Mello. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem. Como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura das palavras. O homem se sentará à mesa com o seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º. Fica estabelecida durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7º. Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 8º.
Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama. E saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal do seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10º. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo 11º. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela de manhã. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade. E qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas? A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Eba, eba, eba! Ela é grande, mas ela é linda. Os Estatutos do Homem, ato institucional permanente do Tiago de Mello. Minhas queridas, muito bom estar aqui com vocês. Mais um dia no nosso Rica na Mesa. Amanhã, 12h30, mesmo horário, com o próximo tema. Vamos ver o que aparece por aqui. Um beijo em cada uma, viu? Até mais.